Boa noite a todos. Chegamos finalmente, ao final do nosso estudo sobre Ruth. Eu espero que os que acompanharam ao longo de todo o estudo tenham curtido, porque eu imagino que tenha sido um momento assim de bastante aprendizado para nós. Para mim foi, Eu, à medida que eu fui estudando para preparar, para fazer as mensagens para vocês, me enriqueceu muito, essa jornada aí ao longo do livro de Ruth. E hoje nós chegamos então ao último capítulo, que eu espero vocês tenham lido, Porque nesse último capítulo do livro de Ruth, tudo deu certo. Tudo deu certo. É uma história que começa num momento difícil da vida de Noemi, da família dela, e essa história termina com tudo dando certo. Aqui tem uma mensagem para gente, que é a mensagem que a Iana acabou de passar para a gente, Quando a Iana diz que a gente precisa seguir em frente na fé, porque há momentos da nossa vida que a árvore está florida, assim como há momentos da nossa vida que a árvore está pelada, E depois que a árvore está pelada, passa um tempo, ela tem folha, e depois ela tem flor de novo. Então, o que acontece aqui, nesse último capítulo de Ruth? Aliás, prestem bastante atenção, porque vocês vão achar muito interessante onde é que tudo acaba, E vocês lembram que há uns estudos atrás eu estava preocupado, falei, gente, eu preciso terminar o estudo de Ruth, porque está chegando o Natal, e aí eu preciso começar a pregar sobre Natal. Esperem para vocês verem que interessante, Mas vamos lá. Eu disse para vocês que Boaz, Ruth, no estudo da semana passada, Ruth se coloca ali à disposição de Boaz. Boaz diz para ela, deixa comigo que eu vou resolver a parada, que bom que você se interessa por mim, eu vou resolver essa parada, porque o negócio é o seguinte, tem um cara antes de mim na família que tem o direito de ficar com você. Para eu poder ficar com você, ele vai ter que abrir mão, E aí o que Boaz faz? Capítulo 4 já. O que Boaz faz? Vai lá para a praça, que naquela época não tinha escritório, você ia lá para a praça, encontrava na praça as pessoas com quem você queria falar, as autoridades da cidade, os religiosos, ficavam na praça da cidade, era uma aldeia, E lá ele encontra então esse homem, esse parente, porque tinha que ser da mesma família. Então lembre-se do conceito que eu expliquei semana passada, da figura do resgatador. O resgatador da família era um parente, um irmão próximo, que tomava a viúva para si, para que o irmão não ficasse sem descendência, Então, diferente de hoje, que a gente é econômico nos filhos, naquela época não, as pessoas queriam ter muitos filhos, porque elas queriam que a descendência da família fosse próspera. Então, quando tinha lá um irmão, ele tinha uma esposa, e esse marido morria, o irmão, na sequência desse, tinha a responsabilidade de tomar a viúva para si e gerar filhos. Para quê? É como se ele estivesse dando sequência à linhagem do irmão. E quando não fosse o irmão, eram parentes mais distantes, como está acontecendo aqui no livro de Ruth. Bom, enfim, para encurtar a história, Boaz vai lá para a praça, diz, olha, vocês sabem, tem essa questão de família aqui, tem uma propriedade, Então olha como que Boaz foi inteligente, falou, tem uma propriedade que era de Elimeleque, que vai passar para o resgatador. É lógico que esse que era o resgatador na sequência falou, a propriedade, que bom, eu vou ficar com ela. E aí Boaz fala assim, tudo bem, mas
você vai ter que assumir a viúva também, que era Ruth, que era moabita. Ela não era judia, ela era de Moab, ela era estrangeira. E aí então o resgatador, não, peraí, como é que é? Tem que pegar a viúva também? Tem que levar a terra e a viúva, né? E a mãe, a Noemi, tem que cuidar de todo mundo. Aí o cara, pensando bem, deixa quieto, não quero não, né? E aí Boaz falou, tá bom, então é comigo, eu fico com a propriedade, eu cuido da Noemi e me caso com a Ruth. E é exatamente isso que aconteceu. Então eles selam esse acordo ali na praça da cidade, são abençoados ali pelas pessoas que estavam ali na praça, e tudo fica resolvido, né? Então Boaz deseja ser o resgatador de Ruth, dá certo. O resgatador que era o primeiro sai fora. Boaz se casa com Ruth. Ruth e Noemi são acolhidas, né, na família de Boaz. Ruth engravida, tem um filho chamado Obed, e Obed se torna então descendente, né, o familiar da onde vem, da família da onde virá o rei Davi, né? Porque Obed é o pai de Jessé e Jessé é o pai de Davi, né? Então ele entra para a história de Israel. Vamos ler só um pedacinho aqui, né, para a gente ver como é que fica isso. Que legal. Lá no capítulo 4, no verso 13, diz assim: Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, olha a Noemi aqui de novo, né? Noemi que está lá no comecinho da história, está aqui no fim da história. Eles dizem para Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que... Ó, que nora, hein? Que nora é essa, hein? Uma nora que tem sido para você melhor do que 7 filhos. Olha a qualidade, né, de Ruth, qualidade dessa mulher. 7 é o número da perfeição. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é pai de Jessé, pai de Davi. A gente pode falar assim: que legal, a história de Ruth tem um happy end, tem um final feliz. E quero falar uma coisa para vocês: um final feliz está reservado para todos os que creem em Deus. Não tem erro, isso não tem erro. Um final feliz está reservado para todos aqueles que amam a Deus, que amam os seus ensinamentos, que amam os seus valores. Não estou dizendo que está reservada uma vida feliz, porque se a gente olhar para a vida de Noemi e de Ruth, uma vida difícil, uma vida de luta, mas uma vida com um final feliz. Uma vida onde nem nos momentos difíceis faltou o socorro de Deus sobre a vida delas. Então vamos lembrar disso sempre. Não importa quão difícil seja a nossa vida,
Aliás, vamos colocar isso de uma maneira mais realista. Não importa quão difícil sejam alguns momentos da nossa vida, porque a nossa vida não é só sofrimento, há momentos bons, não é? Então não importa quantos momentos difíceis tenham na nossa vida, tenham sempre a certeza de que Deus está olhando para aqueles que o amam. Por que Deus não olha para os que não o amam? Uma razão lógica, né? Deus olha, deixa eu explicar isso melhor. Deus olha para todos aqueles que o amam, sem sombra de dúvida. Deus olha. A Bíblia vai dizer que aqueles que amam ao Senhor são como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O que significa isso? Tempo bom, tempo ruim, tem provisão, tem vida, está cuidado. Deus olha por todos aqueles que estão perdidos, desorientados, que estão buscando um caminho na vida. Deus olha por esses. Deus só se aparta da vida daqueles que conscientemente dizem a Ele: fica longe da minha vida, eu não te quero na minha vida. Então cuidado quando você diz para Deus assim: Deus, faz o seguinte, fica na sua. Aí você vai falar assim: mas quem que é louco de falar um negócio desse? Não, ninguém fala assim. Ninguém fala: Deus, vamos fazer o seguinte, fica na sua e eu fico na minha. Ninguém fala isso para Deus. Mesmo quem não é muito crente em Deus não fala isso, porque a pessoa fica assim: vai que Deus existe, né? Não quero encrenca para o meu lado. Então ninguém vira para Deus e diz: Deus, fica na sua, eu fico na minha. Só que cuidado, a gente não fala isso, mas a gente faz isso. Quando é que a gente faz isso? Você faz isso quando de alguma maneira você diz para Deus assim: Deus, entenda o seguinte, meus valores não são os seus valores, e os seus valores não são meus valores. Está claro isso? E a gente não precisa falar para Deus, é só você viver uma vida onde a sua vida está na contramão dos valores de Deus. Quais são os valores de Deus, né? E aqui vem a grande discussão, que as pessoas falam: mas ninguém precisa de uma religião. Não, ninguém precisa de uma religião, não precisa, né? O que a gente precisa? De caráter. A gente precisa de valores. Quais são os valores de Deus? Que eu ensino sempre aqui. Vamos lá. Amor, justiça, bondade, misericórdia, perdão, verdade, né? Deus mente? Deus não mente. Você mente? Olha lá, se você não se importa de mentir, você então, na prática de vida, está dizendo para Deus: Deus, eu sei que o Senhor abomina a mentira, mas eu não. Então o que está dizendo? Fica na sua, eu na minha. Seus valores não são os meus valores. Se eu pratico a injustiça, eu estou dizendo para Deus: seus valores não são os meus valores. Fica na sua, não se intromete na minha vida. Então aí não tem bênção de Deus para você, não tem. Tem amor de Deus pela sua vida, Deus tem compaixão da sua vida, Deus ama você, e Deus estará desesperadamente torcendo para que você saia dessa estupidez de vida. Mas não tem bênção de Deus para você, porque a bênção de Deus é reservada àqueles que o amam, àqueles que estão dizendo: estamos juntos, seus valores são meus valores. E é isso que a gente vê na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida de Boaz. Então, essa história de Ruth e de Noemi, que começa na desgraça,
na dor, nas perdas. Na verdade, é a história de todos nós. Então você estava achando que era a história de Ruth. Não é, é a história de todos nós. Em que sentido? Nós começamos a nossa jornada nessa vida, nesse mundo, impulsionados pela fome da ausência de Deus em nossas vidas. Enquanto a gente não está alinhado com Deus, enquanto a gente não está conectado com Deus, sabe como é que a gente está? Faminto de algo que nos complete. Estamos ocos por dentro, na ânsia de algo que nos complete. E por isso que as pessoas vão bater cabeça na vida. Elas vão bater cabeça por quê? Porque elas vão estar fazendo uma busca do que é que preenche. O que será que vai preencher minha vida? Será que se eu beber até me acabar, eu me livro desse vazio? Será que se eu fizer sexo todo dia eu me livro desse vazio? Será que se eu me chapar todo dia eu me livro desse vazio? As pessoas estão tentando se livrar de um vazio que elas não conseguem compreender e entender. A gente chama isso, se eu estivesse falando, em vez de pastor como filósofo, eu diria que esse é a nossa crise, que a gente chama de crise existencial. O que é a crise existencial? Não sei de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou vivo, qual é o sentido da vida. Todo mundo tem isso. Porque quando você começa a sofrer na vida, essa é a pergunta que você faz: vale a pena tudo isso que eu estou passando? Qual é o sentido de tudo isso que eu estou passando? E vou falar uma coisa: se você tirar Deus da equação, não faz sentido nenhum. Você vai falar assim: o quê? Ficar sofrendo que nem um cachorro para nada? Não tem nada depois disso daqui? Vamos encurtar essa história. Se você tirar Deus da equação, você cai numa coisa que, filosoficamente falando, a gente vai chamar de niilismo, né? É o que Sartre pregava. Sartre achava que a vida não tinha sentido nenhum, que o ser humano não era diferente de uma vaca, que nasce, come, cresce, pare e morre. Não tem sentido a vida, na perspectiva de Sartre. Então, quando você começa a sofrer, enquanto você não está sofrendo, você não pensa nisso. Enquanto você não está sofrendo, você está curtindo a vida. Tudo beleza. A partir do momento que você começa a sofrer, que a coisa dói em você, você vai dizer: opa, vale a pena isso? Vale a pena eu passar por tudo que eu estou passando? E se você tirar Deus da equação, sinceramente, não faz sentido nenhum. Aí a pessoa vai começar a desejar o que muita gente deseja, que a vida acabe. Não faz sentido viver uma vida de sofrimento. Mas, pelo contrário, se Deus faz parte da equação, você vai pensar: isso tem um propósito, isso tem um porquê, isso tem uma razão. E é isso que me mantém firme. Aí a pergunta que a Iana fez: o que é que mantém a gente na caminhada da fé? É essa certeza que a gente tem de que tudo que a gente está vivendo tem um propósito, tem uma razão, tem um porquê, tem uma lição. Por que tem lição? Ora, porque continua lá do outro lado. Você quer chegar lá do outro lado como? Despreparado, pelado? Não, você quer chegar pronto. Então isso que você está vivendo te prepara. Tem sentido, tem um porquê, tem uma razão. E isso dá ânimo para a gente viver. A própria Bíblia vai dizer que miserável é o homem cuja toda a esperança dele está apenas nessa vida.
Se toda a esperança que o homem tem está só nessa vida aqui, nessa vida transitória, passageira, oh, que miserável homem ele é, que ser humano miserável no sentido de coitado dele, que desgraça de vida é a dele, que porcaria de vida é a vida daquele que tem a esperança única e exclusivamente nessa vida. Não, eu vivo, eu não sei você, eu gosto de falar de mim, eu vivo na pura esperança, na mais profunda certeza de que a minha vida continua depois dessa, e é isso que me faz viver a minha fé todos os dias, até nos dias em que eu quero desistir. Eita, mas pastor também passa por isso? Passa, você achou que era só você? Não, não é não, todo mundo tem aquele dia, tem aquele mês, tem aquela semana, que diz para Deus, já deu, me leva, né? Algumas vezes eu tive que ouvir a dona Iana falar assim, já estou na hora extra, né? Já estou na hora extra, reclamando com Deus, Deus, já deu, estou na hora extra, me leva, né? Daí, ó, né? Porque a fé sustenta. A gente acorda e pensa assim, bom, se eu estou aqui, Deus tem um propósito, Deus tem um porquê. Se eu estou passando por isso, Deus tem um propósito, tem um porquê. Não é sem sentido, não é sem razão. Então, a vida de todos nós começa nessa mesma fome que vocês viram que começa a história do livro de Ruth. A família fugindo da fome, né? E todos nós começamos as nossas vidas fugindo da fome, e a gente sempre tem certeza de que alguma coisa desse mundo vai resolver a nossa fome. Porque quando eu me formar, isso vai dar um sentido para a minha vida, quando eu trabalhar, quando eu casar, quando eu tiver um filho, quando isso, quando aquilo, quando eu fizer não sei o que, quando eu tiver não sei o que lá, quando eu tiver todo o dinheiro do mundo para comprar tudo que eu quero, essa fome vai acabar. Não vai. Não se iluda, não vai, né? Você é obra da mão de Deus, Deus fez você, e enquanto Deus não fizer parte da sua vida, vai ter um buraco dentro de você, porque você está desconectado da fonte, porque você não está ligado nele, que é o teu Criador. Então, nessa caminhada que nós todos começamos na vida fazendo, né? Que é essa fome existencial, essas cabeçadas que a gente vai dando, essas buscas, essa coisa de achar que isso ou aquilo vai tapar o buraco, vai preencher a nossa fome. Sabe quem está olhando a gente nessa caminhada? Deus. Deus está lá olhando pela sua vida. Deus está lá, eu até posso dizer, de certa maneira, sofrendo por você, porque Ele está vendo que você está ali, fazendo o melhor que você pode, mas dando uma cabeçada atrás da outra, e Deus está ali, cuidando, olhando por você, e Deus vai revelando o seu amor às nossas vidas, Ele vai nos tratando com carinho, enquanto a gente está nessa jornada de busca de conhecimento, né, de amadurecimento. Deus está ali revelando o amor dele para as nossas vidas, na esperança de que no momento de lucidez a gente decida retornar ao lar, que é retornar a Deus. Deus vai cuidando. Cuidado como vocês olham para as pessoas que estão longe da fé. Cuidado vocês que ficam condenando as pessoas que estão longe da fé. Sabe por quê? Às vezes elas estão fazendo uma caminhada, gente. O seu tempo não é o tempo delas. Você olha para elas como Deus olha para elas. Você olha para elas como o pai do filho pródigo olhava para o seu filho. Meu filho está numa jornada, ele está numa busca. Eu sei que vai ser difícil para ele, mas eu vou esperar que ele volte. E é assim que Deus olha para a imensa maioria das pessoas. De todas as pessoas que estão numa luta com a vida, que estão em busca, que estão querendo preencher o vazio que sente, mas que ainda não encontraram a melhor maneira de fazer isso. Não julgue,
Você já fez essa jornada. Você teve o tempo de bater cabeça. E foi muito bom ninguém ficar enfiando o dedo na sua cara e te julgando quando você fazia isso. Todo mundo tem o seu tempo. Tenha paciência e amor com as pessoas. E enquanto a família de Ruth e Noemi estão fazendo essa jornada da fome, depois de um tempo de novas perdas e dificuldades, o que elas fazem? Elas voltam. Então, olha agora o que eu vou dizer para vocês, né? Que é como que o livro de Ruth, o estudo do livro de Ruth, nos põe no Natal, né? A fome chega, eles vão para Moab. Aí a fome chega lá em Moab. O marido, os 2 filhos morrem. Eles vão voltar para onde? Para Belém de Judá. O que aconteceu em Belém de Judá? Belém de Judá é onde o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Então, a nossa esperança, assim como a esperança de Ruth e Noemi, estavam aonde? Em Belém de Judá. Tudo aqui é simbólico. Entendem como que o livro está apontando para quem? A família volta para onde? Para a cidade onde Jesus nasceu. Obed, filho de Ruth e Boaz, é da linhagem de Davi. E é da linhagem de Davi que nasce quem? O Senhor Jesus. Então, olha a força simbólica do livro. O livro dizendo para todos nós, já lá no livro de Ruth. É isso que eu falo, que fala assim, a Bíblia foi escrita por homens, não tem nada demais. Como é que você explica isso? Um livro que foi escrito 1500 anos antes de Jesus vir ao mundo. E essa história aponta para onde? Para o Natal, para o nascimento de Cristo Jesus. Porque onde é que a história tem um final feliz? Em Belém de Judá. Onde que a nossa história tem um final feliz? Nós que não iremos para Belém de Judá, com certeza, mas aonde a nossa vida terá um final feliz? Em Cristo Jesus, porque é ali que ele nasceu. Amém? Amém. É ali, assim como Ruth e Noemi, é ali, em Cristo, que nós somos acolhidos e que a nossa vida pode ter um final feliz. Boaz, simbolicamente, Boaz no livro de Ruth é Deus. É ele que chega com a solução toda. É ele que arruma todas as coisas. Então, eu tive a oportunidade de dizer para vocês nos outros estudos que Deus não aparece no livro de Ruth. É talvez o único livro que Deus não aparece em momento nenhum. Mas Deus está aqui, né? Na figura de Boaz, que é aquele que acolheu, que cuidou, que amparou, que deu a provisão necessária, que acabou com o desespero, que acabou com o abandono. Então, quando o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas, assim como foi derramado sobre a vida de Ruth e Noemi, né? Quando o amor de Deus é derramado sobre a vida de Ruth e de Noemi, a fome existencial cessa. Elas não têm mais necessidade, elas estão livres do abandono e do sofrimento. Da mesma forma, quando o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas, através da pessoa de Cristo Jesus, nós somos resgatados da nossa fome existencial, nós somos resgatados da nossa luta e da nossa condenação. Vale lembrar a vocês que sem a intervenção de Boaz, Ruth e Noemi estavam condenadas a uma vida de sofrimento.
Então quando nós fazemos como Ruth e Noemi e nos dirigimos a Belém de Judá, aonde o Senhor Jesus Cristo nasceu, nós encontramos ali a promessa de que a nossa vida pode ter esse mesmo final feliz que tem a vida de Ruth. O livro não vai descrever tudo que elas passaram ou viveram, mas eu acredito piamente que elas viveram uma vida normal, de altos e baixos, mas uma vida de altos e baixos, onde as coisas já estavam resolvidas. Altos e baixos, mas elas não estavam desamparadas, elas tinham Boaz, elas tinham a família, elas tinham a comunidade, e nós precisamos disso. A nossa vida também será uma vida de altos e baixos, de momentos bons e de momentos difíceis, mas quando você está com Cristo, isso faz toda a diferença. Que venham os momentos difíceis, o que a gente vai fazer? Vamos superar. Em Cristo nós podemos superar todas as coisas. Pela fé nós podemos mudar, acabamos de cantar isso. Pela fé nós podemos mudar as nossas vidas. Pela fé nós podemos superar os obstáculos da vida. Pela fé nós podemos suportar um dia difícil, uma temporada difícil, né? Eu não fico falando aqui para vocês que eu não gosto de ficar reclamando da vida, né? Eu não vejo nenhuma boa-aventurança, eu não vejo nenhuma bênção em ficar reclamando da vida. Mas faz um ano e meio, está indo para um ano e 8 meses já, que eu estou com esse problema no meu ouvido, e que é assim, às vezes melhora, às vezes piora, e quando piora é muito ruim, porque, que eu já falei aqui, é um barulho na cabeça o tempo todo, não tem pausa. Imagina você com barulho, né? Não tem aquele momento que a gente quer fechar a porta e vai ficar em silêncio. Então eu não sei o que é ficar em silêncio. Isso é extremamente cansativo. Isso afeta o humor, o ânimo, a disposição. Mas eu sigo em frente com Cristo. Oro, tenho orado, a igreja ora por mim, né? Eu às vezes tenho que ouvir Deus falando: aguenta a mão, minha graça te basta. Minha graça te basta. Eu vou te dar força para você aguentar o dia de hoje, tá bom? Tá bom, bora. Sentar e ficar chorando, ficar lamentando, vou jogar tudo para cima, vou ficar com raiva de Deus, vou ficar brigando com Deus, não, de jeito nenhum. Eu preciso da graça dele para viver cada dia da minha vida. E eu espero que vocês pensem da mesma maneira, que vocês também precisam da graça de Deus para viver cada dia, para superar as lutas e as dificuldades de cada dia. Então, para terminar esse estudo do livro de Ruth, eu quero dizer para vocês: bem-vindos ao Natal. Por quê? Porque esse livro termina com essa família voltando para Belém de Judá. Simbolicamente, aqui é Velho Testamento ainda, Cristo não tinha vindo ao mundo, mas simbolicamente, né? 1500 anos antes da vida de Cristo, esse livro estava dizendo: ali vai acontecer algo especial. Ali onde Boaz resgatou Ruth e Noemi, ali todos nós seremos resgatados na pessoa de Cristo Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite: Cristo tem que fazer parte da sua vida. Cristo tem que fazer parte do seu viver. Pelo amor de Deus, Cristo não tem que fazer parte do seu falar. Cristo tem que fazer parte do seu viver. Viva a vida de Cristo na sua vida. Olhe para Ele. Quais são os valores que Ele tem? Tenha os mesmos valores para a sua vida. Se você não viver a vida de Cristo, como você vai perdoar?
como você vai amar de verdade? Como você vai praticar a justiça? Que razão você teria para praticar a justiça num mundo injusto? A não ser crer que esse é um valor que Cristo Jesus quer que você viva. Não existe cristianismo, gente, sem que a gente viva a vida de Cristo em nós. Se você não olhar para Jesus, não se encantar com Ele, não amá-lo, não amar o que Ele ensina, não tem cristianismo para você. Tem igreja, tem religião, mas não tem cristianismo. Se você pudesse perguntar para Cristo hoje o que Ele acha da religião, eu garanto para vocês que Ele responderia o seguinte: a religião não é nada, como não era no tempo em que eu aqui estive. Porque no tempo em que eu aqui estive, os religiosos eram as pessoas que mais pisavam na bola. Os religiosos eram que excluíam os pecadores. Os religiosos é que apontavam o dedo para os pecadores. Os religiosos é que não acolhiam os pecadores. Eu chamei os religiosos da minha época de raça de víbora. Foi isso que Jesus fez. E Jesus fez o quê? Foi comer com as prostitutas. As prostitutas iam tomar o lanchinho. Jesus falou: eu quero tomar um lanche com vocês. E ele sentava no meio delas para levar um pouco de luz, de paz, de compaixão, de amor. Não é à toa que a Bíblia diz: prostitutas e meretrizes precederão a muitos no reino dos céus. Vixe, né? Vixe. Na frente de quem será que as prostitutas vão entrar? Será que elas vão entrar na sua frente? Isso é o Evangelho. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria dizendo isso para nós hoje. A religião, não. A religião, não. O que é importante é o que vocês vivem. O importante é o que vocês vivem dentro da casa de vocês. O importante é como vocês vivem o dia de trabalho de vocês. O importante é como vocês vivem as suas vidas. O importante é se vocês são capazes de amar ao próximo, seja ele quem for. O importante é que vocês não vivam desejando mal para os outros. O importante é que vocês não vivam julgando a vida dos outros. Ele diz isso aonde? No Sermão na Montanha. Não julgue para não ser julgado. Com a medida que você medir, eu vou medir você. A sua régua de medida é condenar o outro. Ele vai usar a mesma régua com você. A sua régua é a compaixão pelo pecador. Ele vai usar de compaixão com você, porque você não é menos pecador do que quem você julga. Por quê? Porque a gente sempre julga as pessoas porque elas cometem pecados diferentes do nosso. E é fácil você condenar os outros assim. É fácil. Por quê? Porque você olha lá o pecado no outro e condena aquele pecado no outro. Por quê? Porque o seu é diferente. Porque você acha que o seu está certo, que o seu é melhor. E o Senhor Jesus está dizendo que cristianismo de verdade é viver como Ele viveu. É pensar como Ele pensou. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Tem um limite para o perdão? O Pedro, entendam, Pedro estava querendo ser um evangelho de hoje. Tipo, vai na igreja. Deus falou que tem que perdoar? Tem. Mas vamos lá, quantas vezes tem que perdoar? E aí Pedro quis ser bem generoso. Senhor, vamos lá, vou arriscar um número aqui, hein? 70 vezes 7, tá bom? E é como se Jesus olhasse para ele e dissesse: o quê?
Está maluco? Você vai perdoar quantas vezes forem necessárias. Você vai perdoar sempre, porque eu perdoei, porque eu amei, porque eu entendi, porque eu agi para com vocês com a devida compaixão. Esse é o amor de Cristo. Nós somos convidados a viver esse amor de Cristo todos os dias da nossa vida. Para finalizar, a gente tem que lembrar um detalhe importante. Quando essa família volta para Belém de Judá, que simbolicamente para nós representa voltar para Cristo, é importante a gente lembrar o seguinte: Ruth era uma estrangeira. Esses estrangeiros eram odiados pelos judeus da época, porque tinha tido muita guerra. Os moabitas já tinham atacado Israel, Israel já tinha atacado os moabitas. E eu não sei se vocês lembram qual é a origem dos moabitas, né? Moabe era filho de Ló, filho de uma relação incestuosa de Ló. Eram inimigos. E quando essa família volta para Belém de Judá, Ruth, a estrangeira odiada por muitos, agora faz parte do quê? Da genealogia de Jesus. Ela está na genealogia de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus acolhe a todos, inclusive os excluídos. Então cuidado, porque às vezes você está excluindo quem Deus acolhe. E você sempre vai ter uma justificativa boa para excluir esse ou aquele. Ah, não, vou excluir isso. Esse não. Esse não, hein? Você não sabe o que esse aqui faz. Ah, você não sabe o que aquela faz. E a gente vai excluindo. Cuidado. Podemos estar excluindo quem Deus está acolhendo. Então, mais uma vez eu digo a vocês, o livro de Ruth, esse estudo desses últimos meses que nós fizemos, nos trouxe exatamente ao significado do Natal. Cristo nasce em Belém de Judá. Cristo nasce com uma missão, que é morrer na cruz, para salvar todo aquele que entende precisar de salvação. Cristo, ele veio para todo aquele que, cansado de buscar pela vida, cansado de bater cabeça, diz: Senhor, me dê uma luz, eu preciso de salvação. E ele vai dizer: seja bem-vindo, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer um caminho para a vida? Sou eu. Quer uma verdade para a vida? Sou eu. Você quer vida de verdade? É em mim que você vai encontrar. E por isso que eu quero que vocês entendam que, embora eu seja pastor de uma denominação religiosa, eu não falo da religião porque eu tenho bronca da religião, não é isso. É porque o meu temor é que a religião para vocês seja mais importante do que viver a vida de Cristo. A religião não é problema nenhum para quem está vivendo a vida de Cristo, mas é um problema quando a religião toma o lugar da vida de Cristo na sua vida. Então, vamos aprender com essa linda família. Quantas lições maravilhosas essa família nos ensinou, não é verdade? Vocês não concordam?
quanto amor, quanta união, quanto cuidado, quanto carinho, quanta entrega, quanta compaixão. Meu Deus, que família maravilhosa, a família de Noemi de Ruth. Que ela fique, que nós possamos guardar essa família no nosso coração, como exemplo de vida. A gente tem que viver como eles viveram. Olha o elogio que o livro faz a Ruth, né? Ruth foi para Noemi melhor do que 7 filhos, né? E que a gente guarde também a grande lição para a qual esse livro foi escrito. Porque vocês acreditem ou não, esse livro foi escrito para apontar para Cristo Jesus, né? E sem que eu tivesse planejado, né? A gente termina esse estudo exatamente no momento em que nós estamos olhando para o advento, para a chegada, para o nascimento de Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus firme essas lições que nós aprendemos aqui nos nossos corações, né? Para que a nossa vida seja abençoada e tenha um final tão feliz quanto teve a família de Ruth. Amém?